Quero saudar todo o povo de Deus, rapaz do Senhor, todo o povo que está neste lugar, acompanhando presencialmente esta mensagem, todo o povo que está agora sintonizando, ligando, começando a assistir este vídeo. Sintam-se todos cumprimentados com a paz do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo ilumine os nossos corações para falarmos e entendermos tão importante assunto do que vamos tratar hoje. Mateus capítulo 3, versos 7 ao 12. Perdão, eu disse Mateus? Não, é Malaquias. Malaquias capítulo 3, os versos 7 ao 12. Eu com este texto eu queria dar mais uma mensagem, um estudo ao culto que agrada a Deus. Ao culto que agrada a Deus. E esta é a 7ª mensagem acerca deste assunto. E o tema de hoje é: cultuar a Deus exige obediência. Eu vou repetir para aqueles que não perceberam. Cultuar a Deus exige obediência. Malaquias 3, versos 7 ao 12, diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra doeitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha tradução na Almeida atualizada está: todas as nações vos chamarão felizes, mas se você tiver uma tradução que diga bem-aventurados, essa é a tradução correta. Amém? Feliz é uma coisa e bem-aventurado é outra. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, felizes, mais que felizes, uma felicidade que não é desta terra. Eu queria começar por dizer aos meus irmãos que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos hoje, estejamos nós no tempo da lei ou no tempo da graça, o nosso Deus é o Deus da aliança. E nós temos uma aliança constituída com Ele. Nós tratamos um pacto com Ele. Nós estamos debaixo de uma aliança. E para nós compreendermos melhor este estudo que nós estamos a fazer acerca do livro de Malaquias, e todo o livro de Malaquias ele fala acerca do culto, e é isso que nós estamos tratando, é o culto que agrada a Deus. E todo o livro de Malaquias ele foi tratado, foi relatado, foi escrito por causa do culto ao Senhor Deus. E para nós compreendermos o teor do livro de Malaquias, nós temos que ir para a aliança. Isto tem que ser feito à luz da aliança. Porque se nós não compreendermos o que foi a aliança, o que é hoje a aliança, nós não vamos compreender Malaquias. E então a primeira pergunta é: o que é esta aliança? Que aliança é esta que Deus fala através do profeta Malaquias ao seu povo? E nós temos que ir lá para trás, para Gênesis. Gênesis 12. Foi quando Deus chamou a Abraão. Abraão era um pagão, era um idólatra. Abraão, muitos são de acordo que ele era um astrólogo. Era da terra de Ur dos Caldeus, já da Mesopotâmia, onde apareceu depois o Império Assírio e o Império Babilônico. Abraão era daí.
E Deus chama Abraão: Abraão, sai da terra dos teus pais e vai para uma terra que eu te hei de mostrar, com toda a tua parentela, toda a tua família, os teus servos, os teus criados, os teus animais. Sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí começa a aliança. A aliança começa aí, porque não existe aliança sem obediência. E aliança é sinónimo de obediência. Se houver desobediência, existe divórcio, quebra de contrato, a aliança se quebra. Você está a entender? Então a aliança de Deus com o povo de Israel, a aliança de Deus conosco hoje, ela começa porque Abraão obedeceu. Abraão podia ter dito: não, isto deve ser uma ilusão que eu estou ouvindo. Até eu estou tão bem, sossegadinho da minha vida, já tenho 75 anos, já não sou nenhuma criança, agora vou para uma terra que este Deus que nem é o meu, não conheço este Deus de lado nenhum, vai-me mostrar. Só que o problema é que Abraão obedeceu. Mesmo com 75 anos, indo para a aventura, ele obedece. Deus firmou ali, com a sua chamada, em Gênesis 12, ele firmou ali a aliança com Abraão. Mas ela não ficou por aí, porque em Gênesis 17, Deus vai firmar, vai ratificar. É como se fosse ao notário e escrevessem uma assinatura. E a assinatura está lá no verso 9, no Gênesis 17. Disse mais a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. E esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Portanto, esta foi a assinatura do contrato que Deus fez com a aliança. Ela chama-se a aliança abraâmica. E qual foi as condições, qual foi as cláusulas do contrato que Deus impôs a Abraão? Obediência. Obediência. É só isso, pastor? Só isso. E você acha pouco? Você já desobedeceu mais a Deus em toda a sua vida do que as vezes que você vai obedecer a Ele. A única cláusula que estava na aliança era obediência. 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 Abraão teria que obedecer a Deus. E o conteúdo, o desenrolar dessa obediência, ela vai ser dada através de Moisés mais tarde, na forma da lei. Portanto, Moisés vai ao Sinai, recebe a lei de Deus, vem ao povo e transmite. E aí começa, eu não diria uma nova aliança, mas há quem afirme que essa é a aliança mosaica. Mas eu não vou por aí, porque a Bíblia não me permite ir por aí. Eu vou mais como se a aliança abraâmica, a primeira aliança, fosse reforçada. Você sabe que às vezes, qualquer dia a gente faz isso. A gente qualquer dia faz isso. Quando chegarmos aos 25 temos que fazer isso. Quando há pessoas casadas que casam segunda vez. Para que é isso? Para o reforço dos votos, para reforçar, para renovar, para dar um refresco, um renovo, para trazer mais alegria, mais flores àquela aliança que já tem 25 anos, já tem 15 anos. Você está a entender? Então eu, no meu conceito, no meu entendimento, porque a Bíblia não me permite dizer que houve uma nova aliança. O que houve aqui foi um reforço, um renovo de Deus acerca da primeira aliança que tinha já dado a Moisés, a Abraão. E novamente aqui, com Moisés, a base da cláusula da aliança
A cláusula daquilo que Deus fala ao povo através de Moisés, primeiro é a obediência e a assinatura, o que é a circuncisão. Todo homem teria que ser circuncidado. A dinâmica principal desta aliança era a obediência do homem para com Deus. Para um bocadinho e olhe para mim. Jesus disse uma vez assim: vós sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu mando. Vou repetir. Vós sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu mando. Será que é diferente as palavras de Jesus para as palavras de Deus para Abraão, para as palavras de Deus através de Moisés ao povo? É diferente? Não. Qual é a dinâmica? Obediência. Então, dizermos que a velha aliança acabou, é um risco que nós estamos correndo. Esta mensagem é polemiquíssima, a todos os níveis do evangelista, do povo evangélico, todos os níveis. Esta mensagem é polémica, muito polémica. Porque a base do povo de Israel era a obediência. A base do povo de Cristo é o quê? Obediência, meu querido. Não há outra cláusula. Não temos mais a assinatura. Porque agora a assinatura, agora aqui, ela não é visível como era na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o prepúcio do membro lá do homem era cortado, era o sinal em como aquele seguia uma lei, uma aliança. Nós hoje não temos esse sinal visível, mas temos um sinal espiritual, porque ouviste, creste e por isso fostes selados. Este selo está aqui, esta assinatura do contrato, hoje ela não é visível, ela está gravada nas tábuas do nosso coração, nas tábuas de carne. Embora o povo tivesse confirmado essa aliança com Deus, toda a gente se circuncidou, toda a gente foi, mas aquele povo vivia em picos de obediência e desobediência. Toda a sua vida. E se nós formos a Deuteronômio 28, não vá porque não é o meu interesse, mas eu só lhe vou dar uma curiosidade. Deus dá na sua lei, ou seja, a lei foram os 10 mandamentos e este é depois tudo o resto, as outras cláusulas e subcláusulas. E se você encontrar no Deuteronômio 28, é isto que nós vamos falar hoje, porque é isto que Malaquias estava falando. E foi por causa disto que Deus se queixou ao povo. Em Deuteronômio 28, 1 diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, tendo cuidado de guardar, o que é que isto implica, meu amado irmão e irmã? Obediência. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E Ele vai relatar as bênçãos que vêm sobre nós, se nós obedecermos a Deus. Mas repare, as bênçãos de Deus, as bênçãos, elas vão do verso 1 ao verso 14. E quando nós chegamos ao verso 15, Deus vai falar novamente. Ele no verso 1 diz: se tu tiveres cuidado de ouvir a voz do Senhor teu Deus, estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Verso 15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidado em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. De 1 ao 14 é bênçãos se eu obedecer a Deus. Eu chego ao verso 15 e ele vai me dizer: mas se não quiseres obedecer, não tens qualquer problema, filho. Estás totalmente à vontade. Vais ter que pagar, vais ter que sofrer as consequências do ato de desobediência. E repare, enquanto as bênçãos vão do verso 1 ao 14,
As maldições vão do verso 15 ao 68. São mais as maldições do que são as bênçãos. É caso para nós pensarmos: o que é que eu quero para a minha vida? Porque são mais as maldições, são mais os aborrecimentos, são mais as chatices do que as bênçãos. E as bênçãos estão descritas no verso 28. Portanto, em resumo, a obediência traz bênção, desobediência traz maldição. E veja que Deus tem o cuidado de dizer: se desobedeceres àquilo que está escrito, aos meus estatutos, aos meus mandamentos. E isto engloba várias áreas da nossa vida. Várias áreas da nossa vida, mas não é isso que nós vamos falar agora. E há uma nota importante que eu quero que você fique no seu coração. Esta aliança não foi anulada por Jesus. Diga o que disserem. Eu sei que há aí muitos teólogos, eu sei que há muitos pregadores que pregam a era da graça. A graça sempre existiu. A graça foi derramada sobre Adão e Eva, ela sempre esteve presente. Deus formou o mundo por causa da sua graça. A graça não apareceu só com Cristo. A graça sempre existiu. Mas existe aí muito teólogo e muito pregador que diz que agora esta aliança abraâmica, que Deus firmou com o povo com Abraão e com a descendência, que acabou. Não vá por aí que não acabou, porque Jesus não veio revogar, Ele não veio acabar, Ele não veio eliminar. Mateus 5,17 diz: não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei para que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder imundo às dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus claramente nos afirma que a lei está em vigor. E a cláusula da obediência está mais que em vigor. E cada vez mais hoje, meus amados irmãos. Porque hoje, por causa dessa teologia da graça, é mais a desobediência que a obediência. Por causa da teologia da graça, que eu posso fazer porque Deus me perdoa, entramos num liberalismo aberto que cada um faz aquilo que quer. E é mais as vezes que desobedece do que as vezes que obedece. Quanto à nova aliança, tanto a obediência quanto a desobediência têm o mesmo resultado que na antiga. Se você obedece, tem bênção; se você desobedece, tem maldição. Desculpe, mas é assim que está escrito. O autor de Hebreus vai nos dizer no seu capítulo 12: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir, quem divinamente os avertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Estamos a falar do Novo Testamento. Então Deus está a dizer: se aqueles que não ouviram lá atrás, este povo estava aqui em Malaquias, não ouviu lá atrás, muito mais vós hoje vão ter que dar contas. Verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um sinal inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus
é fogo consumidor. Entendemos que o nosso estado hoje deve ser de obediência, reverência e santo temor. Porquê? Porquê isso tudo agora para nós cristãos e não foi para aquele povo lá atrás? Porque você hoje tem um estatuto diferente do que eles tinham. Este é mais um tema polémico. Porque eles lá atrás, eles eram um povo escolhido por Deus. Descendência de Abraão, uma promessa de Deus. Você hoje aqui, você é filho de Deus. Herdeiro do reino dos céus. Portanto, a sua responsabilidade é maior. Você hoje é representante do Cristo Jesus, que se deu em sacrifício e que fez desse sacrifício único, suficiente e eterno. Nunca mais haverá necessidade de outro sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade. Você está entendendo? Entendeu? O que é que quer dizer aliança? Entendeu para que é que serve a aliança? E entendeu também que você ainda está debaixo da aliança. Então, vamos aqui ao nosso texto. Deus faz uma declaração. E aí no verso 7 nós vemos que Deus faz uma queixa pesarosa contra a nação de Israel. Verso 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Mas apesar disso, veja bem que Deus é este. Apesar disso, de terem quebrado as minhas alianças todas, essas alianças todas, e se fizesse mais alianças, mais o povo quebrava, tornai-vos vós para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E o povo diz, tornar para quê? Em quê, Deus? Em que havemos de tornar? Mas temos de tornar o quê? Nós sabemos o que é que a maneira que estava vivendo o povo. O povo estava há 100 anos, tinha saído da terra da Babilónia, do cativeiro da Babilónia, chega a Jerusalém, tem que restaurar a cidade, tem que reconstruir os muros, tem que construir um novo templo, porque o templo de Salomão tinha sido destruído e eles não tinham dinheiro como Salomão tinha, fizeram um templozinho mais pequenininho, segundo as ordens do rei Ciro. O rei Ciro é que deu as medidas do novo templo de Jerusalém. E bom, o povo ia andando assim, mas eles estavam vivendo debaixo de uma promessa. Eles saíram da Babilônia debaixo de uma promessa. Deus restauraria a nação de Israel. A glória do novo templo seria maior. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Só que eles olhavam para o templo de Salomão, um templo que não há memória. Só agora em São Paulo que reconstruíram uma réplica lá, a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas bom, isso é outro assunto, para outra altura. E como eu dizendo, eles olhavam para o templo de Salomão, lembravam-se do templo de Salomão e olhavam para o seu templozinho. Agora, 60 metros por 60 metros, mais ou menos. E o coração deles ia desanimando. E não só isso, eles estavam vivendo com os povos que não queriam que eles retornassem à sua terra e oprimindo-os. Mas mais ainda, eles estavam pagando imposto ao reino da Síria. E as coisas não estavam correndo bem, 100 anos já se tinham passado e eles não viam nada de cumprimento de promessa de Deus. E eles começaram a desanimar, começaram a construir as suas vidinhas, viraram-se só para dentro de Deus próprios, deixaram do culto, os sacerdotes desanimaram, começaram a fazer cultos de qualquer forma que não estavam enquadrados com aquilo que Deus estipulou. E Deus levantou o profeta Malaquias para falar ao povo. E aqui, se nós virmos, se você gostar, ou se você já uma vez leu a história de Israel, desde Abraão até Malaquias, nós vemos que existe uma constância, recorrência à desobediência. Ou seja, Israel desobedece mais do que obedece. Existem momentos de glória, mas muito poucos. O que existe mais é momentos de inglória. Você sabe porque é que Deus enviou os juízes? Você sabe porque é que Deus enviou os reis? Você sabe porque é que Deus enviou os profetas?
Foi para compor a Bíblia. Foi. Deus enviou os juízes, os reis e os profetas por causa da desobediência do povo. Deus não precisava de juízes, Deus não precisava de reis e Deus não precisava de enviar profetas, porque os profetas foram enviados por causa de quê? A desobediência do povo. Então, de Abraão até Malaquias, que é a história da nação de Israel, nós vemos mais momentos de inglória do que de glória. Porquê? Porque eles desobedeciam mais do que obedeciam. Apesar de tudo isso, e veja que há um ciclo que se fecha. Como é que eu vou explicar isto? A nossa história, enquanto filhos de Deus, enquanto adoradores de Deus, ela é formada por ciclos. E a história de Israel fechou um círculo, desde Abraão até Malaquias. Repare que Abraão foi chamado com a promessa de bênção. Da tua descendência dar-te-ei muitas nações, ou farei grandes nações. Está a ver? Ela começou com bênção e ela acaba com maldição. Verso 6 do capítulo 4 de Malaquias. Portanto, aqui fecha-se um ciclo. Vai-se abrir um novo ciclo, a seguir 400 anos depois, com Jesus a começar a proferir: bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o Rei dos céus. Começa por bênção e ela vai se fechar com maldição. É o segundo ciclo. Amém? Você está a entender isto? Mas maldição não para nós, claro. Não para nós. Para aqueles que seguem. O povo era extremamente rebelde, fazia sincretismo, ou seja, unia deuses com Deus e coisas de pagãos com coisas de Deus, fazia uma mistela, uma mistura, e daí a queixa de Deus. Mas apesar disto tudo, Deus continua a demonstrar a sua clemência e a sua misericórdia. Em toda a história de Israel, apesar da desobediência, Deus se fazia presente e dizia assim: se te arrependeres, eu me arrependerei. Se te chegares a mim, eu me chegarei a ti. Se me buscares, tu me encontrarás. E aqui Deus torna novamente a dizer: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. O que é que Deus está dizendo? Povo, vocês estão uma desgraça. O culto ao meu nome está uma miséria. Mas se vocês te arrependerem e se vierem até mim, eu vou até vós. Amém, igreja? Você está a entender isto? E isto é os termos da aliança em ação. Mas o povo questiona. O cinismo do povo fala mais alto. Verso 8: roubará o homem a Deus? E Deus responde: todavia, vós me roubais. A pergunta que o povo fez a Deus, em princípio, ela era lógica. Em princípio, ela tinha uma certa lógica. Porquê? Porque o povo entendia que todas as coisas, e nós hoje entendemos que todas as coisas são nossas. Todas as coisas são de Deus. Ele criou tudo e Ele colocou tudo à disposição do homem. Amém? Lá em Gênesis você vai ver que Deus forma a terra, forma os animaizinhos, as arvorezinhas, as florzinhas, as ervinhas, e depois diz ao homem: agora domina. Mas foi Ele que criou, não foi o homem. Deus colocou tudo à nossa disposição. Portanto, essa pergunta tinha uma certa lógica, mas a outra pergunta que se faz é: como é que se pode roubar a Deus se Ele é o dono de tudo? Novamente vamos para a aliança. Novamente vamos para o estatuto que Ele mesmo firmou com o seu povo. Porque, meu amado irmão, não sejamos nem desonestos, nem ignorantes. Nós somos cristãos, mas nós somos a extensão da descendência de Abraão. O povo de Israel era descendência de sangue e nós hoje somos descendentes espirituais, porque nós fomos adotados por Cristo, que era descendente de Abraão, e nós fomos feitos filhos de Deus por Cristo,
em Cristo. Você está entendendo? Hoje nós somos descendentes de Abraão, espiritualmente falando. Portanto, nós somos uma extensão da geração de Deus, do povo que Deus idealizou. Por isso nós não podemos fechar os olhos àquilo que está escrito na lei. Eu não estou falando na lei sacerdotal, eu não estou falando na lei cerimonial, eu não estou falando na lei sacrificial, porque isso tudo acabou. Mas a lei moral de Deus não terminou e não terminará. Por causa dos termos da aliança celebrada, é possível sim o homem roubar a Deus. Nos dízimos, nas ofertas especiais, nas ofertas voluntárias, nas ofertas de gratidão, no louvor, na adoração, na oração, na reverência, no temor, na obediência, nós estamos roubando a Deus nisso. Eu avisei que esta mensagem era dura e muito polémica. Mas repare uma coisa, para aqueles que fazem chavão, principalmente as igrejas neopentecostais, principalmente aquela que eu já falei, a Universal do Reino de Deus, elas fazem o chavão aqui para conseguir retirar dinheiro do povo. Eu vou usar o mesmo verbo que Deus usou, roubar dinheiro ao povo. Porque eles dizem, Deus diz aí, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, mas espera aí, pare e pense. Deus está falando em todo o livro de Malaquias de culto, ele já falou de várias coisas. Ele já falou do casamento, ele já falou a respeito da moralidade, ele já falou a respeito dos sacerdotes, ele já falou a respeito dos sacrifícios, ele agora está falando aqui de algo que está faltando no culto. E ele usou os dízimos como exemplo, porque não faltava só os dízimos e as ofertas, faltavam outras coisas. Principalmente faltava o coração dos homens. Muitos outros exemplos podiam ter sido apresentados por Deus. Foi este, porque se calhar era o mais grave, e nós vamos perceber porquê. E até porque este exemplo está intimamente ligado ao culto. É por causa desta falência por parte do povo que Deus mostra a causa do sofrimento que estavam passando. Meu amado irmão, não é a primeira vez, eu não sirvo de exemplo para ninguém, mas não é a primeira vez, está ali o meu filho, está ali uma esposa que é minha testemunha. Não é a primeira vez que acontece algo de normal em minha casa. Vamos pedir a Deus ajuda. Não é pedir a Deus ajuda, vamos ver onde é que nós erramos. Porque Deus não muda. Deus não trabalha em função da minha vida. Deus não trabalha em função da minha atitude. Deus trabalha sempre de maneira igual. Quem muda somos nós. Você está entendendo? Nós é que desobedecemos e nós é que obedecemos. Portanto, se algo está mal, vamos ver onde é que nós erramos. Não é onde é que Deus falhou. Não, é onde é que nós erramos. Deus está mostrando que o povo estava errando e por isso estavam passando, estavam sofrendo. Porque é muito bonito nós andarmos alegres quando tudo está bem. Eu quero ver alguém louvar a Deus quando tudo está mal. E é nessas alturas que Deus nos chama à adoração. Até porque dizem que as coisas más que nos acontecem na nossa vida é que é o diabo. Coitado do diabo. É o bode expiatório da nossa... Coitado do diabo. Ele tem umas costas bastante largas. Nós é que chutamos as nossas responsabilidades para o diabo. E Deus vai nos dizer aqui que não, o diabo não intervém aqui em nada. Aqui, o diabo não intervém em nada. Pastor, mas ele está a dizer que repreende o devorador. O devorador é o diabo. Será? A gente quando vai chegar já vamos ver se é o diabo. Se ele tem aqui alguma coisa aqui. Mas, e mais uma vez, o povo torna a questionar. Todavia, nós te roubamos e dizeis, em que te roubamos. O povo ainda estava
com um grande descaramento, porque eles não estavam fazendo as coisas certas, eles não estavam cumprindo aquilo que estava estipulado, e ainda tinham o descaramento de dizer a Deus: ó Deus, mas tu dizes que a gente rouba, mas roubamos em quê? Sério? Tu é que nos enganaste. Não está escrito, mas olha que eu estou convicto, foi isso. Tu é que nos enganaste, tu é que disseste que a gente saía da Babilónia, vínhamos do cativeiro, vínhamos com uma promessa, que éramos restaurados, que era a melhor nação da terra, que íamos comer o melhor desta terra, e chegámos aqui e não temos nada. Portanto, tu, ó Deus, é que nos roubaste. Roubaste as nossas expectativas, roubaste as nossas esperanças. E olha, meu amado irmão, não é muito diferente dos dias 12, porque eu já ouvi estas palavras de cristãos. E ele diz: em que te roubamos, nos dízimos e ofertas, com maldição sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E ele está remetendo lá para Deuteronômio 28. É uma maldição específica que está mencionada em Deuteronômio 28. E porquê esta maldição? Porque o povo quebrou, ou estava quebrando, os termos da lei. O povo estava quebrando o contrato. E o dízimo era um exemplo, apesar de existirem outros. Agora eu quero falar hoje a este povo que está neste lugar e aquele povo que está lá em casa, está sentado no seu lugar, aí assistindo o vídeo. Muita gente fala de dízimos e muita gente está contra os dízimos. Só que nós esquecemos que todas as coisas têm uma história. As coisas não nascem assim, ou não aparecem, não. Tudo tem uma história, tudo tem um início. E se nós formos já para os primórdios, ou melhor dizendo, a história do dízimo, ela não começou com Moisés. Não, pastor, não. A história do dízimo é muito mais antiga até que o próprio Abraão. E há quem diga ainda, existem historiadores da Bíblia que dizem que Deus se agradou da oferta de Abel, porque Abel estava dando o dízimo dos primogênitos dos seus carneiros, dos seus animais, enquanto que Caim estava dando oferta de cereal, oferta de legumes. Você está entendendo? Portanto, se esses comentários estiverem certos, o primeiro dízimo foi dado a Deus lá, com os filhos de Adão e Eva. Mas se isso não estiver certo, se isso não estiver correto, nós vamos avançando o tempo e vamos ver que nos lugares onde é hoje a Turquia, mas mais a norte, para o lado do Oriente, havia o hábito, olha o que eu vou dizer, isto há 5, 6, 7, 8 mil anos atrás, havia o hábito de dar-se 10% de tudo aquilo que se angariava, seja em trabalho, seja nas batalhas, seja nas vendas, 10% daquilo que se angariava. E 10% porquê? Porque é mais fácil dividir por 7. É lógico. Ou é mais fácil dividir por 11. Sim ou não? Então é 10. 10 é mais fácil dividir, um número qualquer. Então 10% disso tudo, eu estou a falar há 7 ou 8 mil anos atrás, era dado a um senhor, era tributado a um senhor, a um rei, ou a um Deus. E depois aparece Abraão, que ganhou uma batalha, e por isso é que às vezes o meu fígado cose, porque dizem que o dízimo é cereal. Só que Abraão não foi dar cereal ao Melquisedeque. Abraão foi dar ouro, prata, joias, escravos, cavalos, animais, armas. Você está a entender? Antes, muito antes de aparecer a lei de Moisés, ou a lei de Moisés, a lei de Deus através de Moisés. O que é que aconteceu aqui? Deus não inventou o dízimo. Não, pastor, isso é uma blasfémia, é uma heresia, sério. Então vá ler a história, vá ler a Bíblia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Leia, instrua-se, aprenda antes de abrir a boca para falar. Porque Deus não instituiu o dízimo. Deus utilizou algo que o povo já conhecia e que o próprio povo tinha instituído. Deus utilizou essa forma.
Porque foi o próprio homem quem instituiu, não foi Deus. O povo já estava habituado com essa tributação, então Deus utilizou aquilo que o povo já conhecia. Hoje, lá, até aqui a Malaquias era mandamento. Existia templo. Hoje nós já vamos perceber para que era o dízimo. Até hoje. Como é que eu procedo com o dízimo hoje? O dízimo acabou? Não. Hoje eu não dou o dízimo por obrigação, porque eu já não estou debaixo da lei cerimonial, da lei sacerdotal, da lei sacrificial. Hoje não existe sacerdotes, hoje não existe templo, portanto o dízimo em si, da forma como Deus o instituiu, o dízimo não faz sentido. Mas eu hoje dou o meu dízimo por agradecimento ao Senhor dos Senhores. Da mesma forma que eles davam a um Senhor, a um Rei, a um Deus, eu hoje dou ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses. Amém? Mas eu já vou explicar rapidamente o que é os dízimos, antes de entrar aí. Se você olhar para aí, o que é que Deus fala? É Deus a falar, não é um homem. Diz assim no verso 8: Todavia vós me roubais. A palavra roubar em hebraico, que é o que está escrito aqui, está escrito em hebraico, a palavra roubar quer dizer apossar com violência aquilo que pertence a outro. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão-se a apossar daquilo que não é vosso. E não se estão a apossar meigamente, vocês estão-se a apossar violentamente. O verbo roubar, aqui, ele está colocado num termo doloso, num termo com violência. E o povo ainda se estava queixando de dar a Deus o que não era Deus. Por isso é que o ato é chamado de roubo. O povo tinha que se lembrar que aquilo que eles estavam ofertando não era Deus, era de Deus. Eles não estavam ofertando. Na verdade, eles estavam devolvendo. Porque uma coisa é dar, a outra coisa é devolver. Portanto, dar o dízimo até é um termo incorreto. O mais correto seria devolver o dízimo. Porque nós estamos devolvendo algo que não é nosso. Mas, bom, a gente já lá vai. Mas repare que Deus não é caprichoso. Ele é imutável. E não procede da mesma forma que os homens procedem. Se o povo estava roubando de forma violenta e dolosa a Deus, Deus poderia destruir o povo? Sim ou não? Claro. Até você. Se alguém o roubar, o que é que você faz? Até o come. Não é? Portanto, Deus podia destruir o povo, mas por que é que não destruiu? Porque é bonzinho. De certa forma. Por causa da sua graça. Mais uma vez vemos aqui a graça de Deus a funcionar. E Jesus Cristo ainda não tinha nascido. Jesus Cristo ainda não tinha morrido. A era da graça ainda não tinha sido inaugurada. Na verdade, se nós formos por esse caminho, a era da graça foi inaugurada em Atos 2. Com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nem foi bem no tempo de Jesus. Deus não o destruiu por causa da sua graça, porque Deus tem um propósito eterno e quer constituir um povo seu, para si, para o louvor da sua glória. No verso 10, então ele vai dar a resposta final a todas estas perguntas e contra-perguntas, e esta é, meu amado irmão, olhe para mim. Isto é muito importante aquilo que eu vou dizer. Pode ser importante para o bem como para o mal. Porque na falta de entendimento, muitas pessoas erram, procedem erradamente. No verso 10, é a primeira vez, talvez seja das únicas vezes, que eu conheça da Bíblia, e eu estive aqui à procura e confesso que não encontrei mais nenhuma, em que Deus nos convida a fazermos um teste com Ele. Olha, coloquem-me à prova.
Vejam lá se é verdade ou não aquilo que eu digo. É a primeira vez, e talvez a única vez, que Deus nos coloca um desafio muito raro na sua Escritura. Deus tem colocado desafios na vida dos homens e das mulheres de Deus, mas como este, é difícil. Biblicamente falando, presta atenção para mim, biblicamente falando, é Deus quem prova o homem, é Deus quem testa o homem, e não o homem quem testa a Deus. E mais uma vez, nós olhamos para o mundo que nos rodeia e os ensinamentos que ensinam aí fora, as doutrinas humanas que inventaram e que andam enganando o povo, parece que o que eles estão ensinando é que eu coloco Deus em xeque. Ou seja, eu obrigo Deus a promover milagres. Deus fica meu devedor. Eu já ouvi isto. Quando você oferta a Deus, Deus fica seu devedor. E como Deus não fica devendo nada a ninguém, Ele abençoa. Ai, meu Deus, que tolice! Tudo por causa deste verso 10. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponto e vírgula. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E provai-me nisto. Deus está-se colocando à prova. Deus está-se colocando em teste. E qual é que era o teste? Obedeçam à minha aliança, cumpram a vossa parte do acordo, sejam obedientes à minha palavra, e eu vos abençoarei. Se você vir aí, na sua tradução, diz, no verso 10, trazei todos os dízimos. A melhor tradução no hebraico não é todos os dízimos, mas é o dízimo todo. Na tradução hebraica diz, trazei o dízimo todo. Não é todos os dízimos, é o dízimo todo. O que é que isto me traz à ideia? Que havia povo que não dava dízimo nenhum, não devolvia o seu dízimo, mas havia outro povo que dava metade do dízimo. Tentava enganar Deus. E isto é perigoso, porque se nós formos ver o exemplo de Ananias e Safira, eles também só deram uma parte do valor do terreno que eles próprios venderam e tinham prometido dar. E Pedro perguntou, porquê, Ananias? Porque te feriu o teu coração e porque tu queres enganar ao Senhor Espírito Santo. Não era o terreno teu. Então, por que queres enganar o Espírito Santo? E acabaram por morrer Ananias e Safira aos pés de Pedro. Porquê? Porque queremos enganar Deus. Meu amado irmão, nunca faça isso. Seja honesto e sincero com Deus. Se você não pode, não prometa. Se você não pode, não vai. Ele prefere a honestidade, ele prefere a frontalidade do que nós pensarmos, bom, eu vou dar aqui metade deste mês, vou dar metade para umas férias. Esqueça aí, Deus não precisa, olha, para já, em primeiro lugar, Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Deus não precisa das suas riquezas para nada. Ele é dono da prata, do ouro, das pedras preciosas, Ele é dono do mundo inteiro. O que é que Deus precisa? O que Deus precisa é do seu coração, da sua obediência, da sua entrega, do seu temor, da sua reverência ao seu nome. Cumpridos estes requisitos todos, dás o dízimo todo, obedece à minha palavra, obedece à minha aliança. No fim destes requisitos estarem todos reunidos, eu me coloco à prova, como quem diz, façam o que eu vos digo primeiro e depois vejam os resultados. Como é que o povo hoje ensina? Vamos dar o dízimo para obrigar a Deus a fazer. Não funciona assim, meu amado irmão. Primeiro, façamos a nossa parte. E quando Deus diz, provai-me nisto, não quer dizer que nós estamos a barganhar, a chantagear a Deus. O que Deus está dizendo, façam a vossa parte e fiquem na esperança de olhar o mover da minha mão.
Amém? Eu não estou obrigando a Deus a fazer nada. Ele faz pela sua graça e pela misericórdia e em louvor à sua palavra. Porque ele diz em Jeremias 1:12: eis que eu velo pela que a minha palavra se cumpra. Eu juro pela que a minha palavra se cumpra. O dízimo era usado para sustento do templo, para a promoção dos cultos dos sacerdotes. Era usado também para auxiliar os pobres, os estrangeiros. Estrangeiros aqui eram os refugiados de outros países. Os dízimos eram utilizados para o sustento dos órfãos e das viúvas. Para isto servia os dízimos. Para promover o culto público, comprar todas as coisas que eram necessárias, para alimentar os sacerdotes, para pagamento dos sacerdotes, para auxílio dos pobres, dos estrangeiros, das órfãs e das viúvas. Era para isto que servia os dízimos e as ofertas. Amém? Outro pormenor aqui muito importante, antes de eu passar à outra fase, que é extremamente importante para nós, é que muitos dizem que os dízimos eram feitos em cereais. Eu não encontro na Bíblia um versículo que me diga que o dízimo era sempre em cereal. Porque existe versículos que me dão a ideia que o povo vendia aquela parte do cereal ou de outra coisa qualquer, transformavam em dinheiro até para que a viagem fosse mais suave. E então chegavam ao templo e entregavam em dinheiro. E nos dízimos anteriores, lá para trás, nós vemos a entrega de valores de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Você está entendendo? Portanto, dizer que os dízimos eram só de cereal fica assim um bocadinho coisa complicada aqui para nós entendermos. Mas bom, a grande pergunta é esta que você quer agora ouvir. E este é o segredo. Eu cumpri todos os preceitos. Eu sou obediente à lei, à palavra e ao mandamento de Deus. Eu tenho reverência e temor ao seu nome. Eu promovo um culto público e tento que esse culto seja agradável a Ele debaixo daquilo que Ele próprio estabeleceu. Feito isto, cumprindo todos estes requisitos, eu agora vou-me sentar e vou esperar. E vou esperar que Ele, não é que Ele cumpra a parte dele, mas que Ele se agrade para me abençoar. Porque eram os termos do contrato da aliança. Então, como é que Ele vai abençoar aqui? O que é que Deus quer dizer assim? Verso 10. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Mais ainda um reforço, verso 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Essas são as bênçãos de Deus quando eu cumpro todos os requisitos, quando eu cumpro a minha parte, quando eu faço a minha parte. Eu vou esperar em Deus que Ele cumpra a sua promessa. Quando eu me sento, a minha única atitude não é dizer, Deus, eu odeio-te. Olha! Não, a minha atitude não é essa, porque isso é arrogância. A minha atitude é esperar em oração, pedindo que Ele cumpra a sua promessa. Mais nada. E quais são as promessas dele? Como é que Ele me abençoa? Tudo ao contrário daquilo que ensino. Porque, Deus, se fores um bom dizimista, um bom ofertante, Deus abre-te as janelas dos céus e caem lá de cima bênçãos a rodo. Sério. Primeira forma como Ele me abençoa, abrir as janelas dos céus. O que é abrir as janelas dos céus? Abrir as janelas dos céus é enviar chuva. Gênesis 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês,
Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Até ali, até Noé, nunca tinha chovido na terra. Nesse dia, no ano 600, aos 17 dias do segundo mês, abriu-se as comportas dos céus. Os céus se abriram, caiu chuva. Levítico 26. Então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A primeira bênção que Deus está prometendo é a bênção prometida sobre as plantações. Ou seja, Deus está prometendo que o povo de Israel, se cumprir todos os requisitos, trazer os dízimos, ofertas, promover o culto, trazer animais justos, imaculados para o sacrifício, tudo isso feito, Ele vai enviar chuva. Porque o problema de Israel qual era, meu amado irmão? Era financeiro. Porquê? Porque ele não tinha plantações. O povo de Israel vivia da agricultura. Sem agricultura, eles não tinham com que sustentar, nem a sua família, nem pagar as suas dívidas, você está entendendo? Então a primeira bênção é enviar chuva. Para que é a chuva? Para germinar a semente que o povo já tinha lançado à terra. Esta é a bênção da plantação. Mas existe uma segunda bênção. Também dizem agora, repreenderei o devorador. Deus vai repreender o diabo na tua vida. Coitado do diabo. Oh, coitadinho do diabo. Se ele pudesse meter um processo judicial a todo o mundo cristão, ele ganhava um bom dinheiro. Só indemnizações de calúnias. Oh, glória a Deus. Segunda forma de Deus abençoar. Verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Até aqui. O que é este devorador, meu amado irmão? É o diabo. Isto não tem nada a ver com o diabo, nem tem nada a ver com força demoníaca. Este devorador que Deus está falando aqui, ele é um tipo de gafanhoto do deserto com características bastante destruidoras. É um gafanhoto, é um bicho, é um inseto. Joel 1 diz: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Joel 2, verso 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, e pelo destruidor, e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós todos. O que é que Deus está falando aqui? Ele está dizendo que vai repreender toda a praga destruidora das plantações. Então, esta bênção são as bênçãos de sucesso nas colheitas. Primeiro, ele abençoa a plantação com chuva. A plantação cresce. A planta cresce, germina, dá fruto. Ora, logo vem o gafanhoto e come o fruto, a plantação vai embora. Então, o que é que Deus abençoa? A proteção da plantação, para que ela germine, dê fruto, amadureça e então tenha um sucesso nas colheitas. Porque isso é o que interessa, é as colheitas. Mas eu ainda tenho uma terceira bênção. Verso 11 ainda. A vossa vida no campo não será estéril. A videira era um bem essencial para a alimentação e até para a saúde. Fazia-se muitos medicamentos com o produto da videira, com o vinho, com a uva. Dava para eles comerem e também era sinónimo de alegria. O vinho é sinónimo de alegria no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Tem um significado bíblico para abundância e é uma bênção de derramamento de alegria. Então, o que é que Deus está falando? Primeiro, Ele abençoa as plantações, Ele abençoa as colheitas e Ele dá significado de vida às pessoas.
Ele restaura, Ele restitui alegria, Ele restitui conforto, Ele restitui paz, Ele restitui tranquilidade. Tudo isso a partir da minha obediência para com Ele. Portanto, meu amado irmão, a pergunta é esta: vale a pena ser obediente a Deus? Claro, claro. O que me importa a mim se as pessoas dizem que isto já não é da era da graça ou é da era da lei. Meu amado irmão, esqueça a era da graça, esqueça a era da lei e pense na obediência a Deus, porque estamos a falar de culto público. Estamos a falar de cultuar a Deus, e cultuar a Deus não é só aqui, é em minha casa, é na minha vida, é no meu trabalho, é em tudo em que eu colocar a minha mão e colocar o meu pé. Se eu for obediente, Ele diz, se tu fores obediente, se tu cumprires todos os requisitos para comigo, então espera em mim, que eu abençoar-te-ei. E a palavra de Deus diz que Ele nunca me despede sem primeiro me abençoar, meu amado irmão. São mais promessas que eu tenho na Bíblia em que Deus se agrada do bem-estar do seu povo. Ele trabalha para a alegria do seu povo. O que é que eu posso aprender com isto tudo, já na reta final? O que é que isto tem a ver com o culto? O que é que isto que nós falamos tem a ver com culto? Em primeiro lugar, nós devemos aprender que a expressão culto tem a ver com obediência. Ninguém que é desobediente pode promover culto sério e honesto a Deus. Por isso, uma das primeiras implicações que eu aconselho o meu querido e minha querida a fazer é: analise o seu coração e veja se não há aí restos de desobediência, de arrogância, de prepotência, ou de querer tentar enganar Deus e os homens. Não, você aos homens engana, mas a Deus não, meu querido. E o culto tem a ver com a obediência, porque nós somos povo de Deus. Eram lá atrás o povo de Israel, e é agora o remanescente de Israel, a Israel celestial, que somos nós. Nós estamos firmados com uma aliança também. A aliança, a nova eterna aliança, ela não veio abolir a antiga aliança. Não pense nisso. Ela veio renovar, conforme a aliança de Moisés veio renovar, veio restaurar a aliança abraâmica. Agora a aliança de Cristo, firmada naquela cruz e selado com o seu sangue, ela veio reforçar, renovar, dar um ar fresco, tanto à mosaica como à abraâmica, você está entendendo? Mas elas não terminaram. A aliança que estamos hoje vivendo, ela tem acompanhado o povo todo ao longo dos tempos. Ela tem sido renovada, ela tem sido restaurada. Você vê aí leis da Assembleia da República que têm séculos, mas elas não acabaram, elas têm sido renovadas, restauradas, reforçadas. E porque somos povo de Deus e porque estamos firmados com uma aliança, então nós devemos agradar a Deus em obediência. Pergunto: o culto que eu estou prestando, ele está pensado nos termos da aliança? Eu estou cultuando a Deus em obediência, eu estou cultuando a Deus em sinceridade, eu estou cultuando a Deus em amor, eu estou dando tudo aquilo que eu tenho a Deus, porque tudo é dele. Eu estou agradecendo em tudo na minha vida a Deus? Ou eu estou tentando enganar a Deus e os homens? Será que a ceia, o batismo, a pregação da palavra tem significado para mim? O culto, meu amado irmão, pensado nos termos da aliança, ela é a ceia, nós tomamos em comunhão com os irmãos, é o batismo nas águas, confirmação externa daquilo que interno nasce em nós, é a pregação da palavra, porque é a pregação da palavra que nos alimenta, que nos instrui, que nos fortalece, que nos edifica, que nos corrige, que nos disciplina. E tudo isto
ceia, batismo, pregação, tudo isto é acompanhado com cânticos, com ações de graças e obras de justiça. O que são obras de justiça? É as nossas contribuições, seja com dízimos, seja com ofertas, porque nós estamos a contribuir para que este culto se perpetue, para que este culto aconteça, para que a palavra seja propagada, seja proclamada. É para isto é que serve o nosso culto. Em segundo lugar, nós aprendermos com esta passagem que a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. E isto é válido não só para este povo, é válido para os nossos dias. Por isso eu digo, meu amado irmão, é mais benéfico para nós humilharmos debaixo da potente mão de Deus e pedirmos perdão do que sermos arrogantezinhos no nosso coração. Deixarmos o nosso coração endurecer. E com isso nós nos afastamos de Deus e sofremos as consequências. Porque uma realidade é esta: Deus não se deixa escarnecer. Se nós desobedecemos, sofremos as consequências. Se nós obedecemos, usufruímos das bênçãos. Onde é que se encaixa os dízimos e ofertas? E esta aqui é uma da parte mais interessante. Onde é que se encaixa os dízimos e ofertas no culto contemporâneo? Ou seja, o culto do século XXI. Não temos tempo, pastor, não temos tempo. Não temos carneirinhos para matar. Não temos sacerdotes, não temos levitas. Onde é que se encaixa agora aqui os dízimos e ofertas? No nosso tempo. Muitas vezes foi-me perguntado esta pergunta que eu vou fazer. O dízimo é válido para hoje? Respeitando todas as convicções. Porque eu conheço a palavra, e porque eu leio a palavra, e porque eu estudo a palavra, e porque eu analiso a palavra, e porque eu pesquiso a palavra, na minha convicção, e eu friso novamente, na minha convicção, sim, é válido. O dízimo hoje é válido. Porquê? No nosso contexto hoje, ele não é uma obrigação, como era naquele tempo. Porque naquele tempo havia um objetivo específico para o dízimo, para promover os cultos no templo, para manter o templo, pinturas, as pedras, os utensílios. Os dízimos era para comprar, para pagar essas coisas, os carpinteiros, os pedreiros. Era para pagar aos sacerdotes, para sustentar os sacerdotes, porque os sacerdotes eram da tribo do Levi, uma tribo separada que não teve direito à terra. Agora, se não teve direito à terra, também não tinha direito a produzir. Então, eram as outras 11 nações que contribuíam para a 12ª, que era a tribo do Levi, para os sustentar. Servia para sustentar os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E hoje, meu amado irmão, para que serve o dízimo hoje? Fora do contexto de obrigação, como era naquele tempo, por minha convicção, eu digo sim, o dízimo é válido para hoje, não como um ato obrigatório, não como uma obrigação, como fazem em muitas igrejas. E agora já não vou incluir só os neopentecostais, agora também incluo as pentecostais. Porque eu sei de igrejas, vivi dentro de igrejas, que eles, o envelope tinha nome e era assento numa lista, e quem não dava o dízimo 2 meses seguidos já não podia tomar a Santa Ceia. Eu estou falando de igrejas pentecostais, já não estou falando das outras. Essas aí já passaram o limite todo que eu podia falar delas. Eu sei de igrejas em que dizem, igrejas pentecostais, Assembleias de Deus, em que dizem que se tu não des o dízimo, tu nunca vais ser abençoado. Se tu não des o dízimo, estás a puxar a maldição para dentro da tua casa. Eu não leio isso na Bíblia.
Eu não encontro isso na Bíblia. O que eu encontro na Bíblia hoje, para hoje, porque é certo que o Novo Testamento não fala de dízimo, mas ele dá ecos do dízimo lá atrás. O que ele fala hoje é de um agradecimento e de um louvor pela graça e pela providência de Deus. Meu amado irmão, olhe para mim hoje. 10% daquilo que tu ganhas era aquilo que era colocado lá atrás. 10% da tua fazenda. E fazenda aqui não é um terreno para cultivar. Fazenda, o termo fazenda, mesmo até no nosso termo português, quer dizer o sustento. Aquilo que eu tenho para viver. Essa é a minha fazenda. É aquilo que eu angariei ao longo de um tempo para usufruir, para viver, para comprar, para comer. Isso é fazenda. Então, quando eu oferto, quando eu devolvo, agora neste caso já não é devolver, neste caso já não é devolver, neste caso é oferecer. Quando eu disponho de 10%, hoje, nos tempos de hoje, quando eu disponho de 10%, e quando eu digo 10%, até pode ser 15%, até pode ser 9%. Porque hoje já não há uma regra específica. Hoje o que há é o meu coração a falar, a agradecer pelo aquilo que Deus me cedeu a mim. Porque tudo aquilo que nós possuímos hoje é de Deus. Por isso é que Paulo diz: em tudo dai graças. Tudo o que nós possuímos é graça de Deus. Ele colocou a sua graça e pela sua graça nos colocou tudo à nossa disposição. Nós somos administradores das coisas de Deus. Se você hoje tem filhos, não são seus, é de Deus, você administra os filhos e cuida dos filhos e educa os filhos. Se você hoje tem dinheiro, o dinheiro não é seu, é de Deus, você administra. Se você hoje tem trabalho, o trabalho não é seu, você trabalha e administra. Se você tem casa, a casa não é sua, você administra. Se você tem família, é exatamente igual, porque tudo aquilo que nós possuímos provém de Deus e foi-nos dado pela sua graça e pela sua misericórdia. Então hoje eu dou a Ele novamente como um sinal de dizer: olha, é só porque eu só tenho porque tu me dás. Isto é louvor. Isto é adoração. E é nesse sentido que nós devemos hoje dar os dízimos a Deus, oferecer os dízimos a Deus. Dízimos e ofertas. E para que servem hoje os meus dízimos e ofertas na minha igreja? Outra pergunta muito importante. O povo tem que saber isto. Para que serve o meu dízimo? Eu, quando dou o meu dízimo à minha igreja, a minha oferta, para que serve esse dízimo e para que serve essa oferta? Primeiro, para a manutenção do reino dos céus nesta terra e para o seu crescimento. O seu dízimo e a sua oferta servem para que esta palavra saia, seja canalizada para as ruas da sociedade, para o crescimento do reino de Deus, para a manutenção do reino de Deus, pagamento da renda, água, luz e coisas que faz falta, papel higiênico, sabonetes, bom, enfim, tudo aquilo que você usufrui. Segundo, para sustento dos próprios ministros, porque o próprio Jesus diz: o digno é o trabalhador do seu salário. E Paulo vai dizer lá em Timóteo: se aquele que recebe as bênçãos espirituais, que é a palavra, é uma bênção espiritual, retribui também em material. Por isso, retribuição dos ministros. Terceiro, para a assistência social aos necessitados. Quarto, para outras causas sociais. Portanto, ofertar faz parte da aliança, ofertar faz parte do culto, e Deus se agrada e espera isso de nós. Mas eu vou-lhe dar uma nota muito importante. Eu só estou-lhe a falar coisas que eu já assisti e já ouvi. Já são 32 anos disto. Já não sou nenhuma criancinha. É muita experiência e muita má experiência até. Na minha igreja já me disseram assim para mim: eu tenho um lugar porque eu sou dizimista. Eu tenho um lugar especial porque eu sou dizimista. Quando nós fazemos isso,
nós estamos a fazer isto com o pretexto de provocar em Deus algum tipo de reação. Ou seja, estamos a chantagear a Deus. Meu amado irmão, você é dizimista porque você é obediente. Você é dizimista porque você ama a Deus. Você é dizimista porque você ama a obra. Você é dizimista porque você quer agradar a Deus. Você é dizimista porque você quer promover um culto agradável a Deus. Você não é dizimista para reter aqui um lugar cativo, um lugar especial. Infelizmente, há muitos que fazem isto. Pensam que por serem dizimistas, que Deus tem um olhar especial sobre eles. Não faça confusão. Não faça confusão. Se você costuma dizimar ou se está a pensar fazê-lo, não o faça com o pretexto de provocar a Deus alguma reação. Eu dizimo e ele dá-me. Eu dizimo, esqueça, isso não funciona. Fazendo isso só demonstra que você ainda não se converteu. Você não nasceu de novo ainda. Você ainda não conhece o Deus que você adora. Deus nunca o vai abençoar por causa do seu dízimo ou pela sua oferta. Mas Deus vai ter sempre uma atenção especial consigo por causa da obediência do seu coração. É isso que move a Deus e não os meus atos, as minhas obras. Historicamente, nós analisamos que a Igreja é composta, basicamente, por pessoas da classe mais baixa. Se nós olharmos na história, a Igreja é composta... Eu também gostava que muitas pessoas ricas gostavam, mas não tenho. Porque nem eu tenho e outras pessoas também não têm. Porque a Igreja, em regra geral, é composta pelas pessoas da classe mais baixa. Por isso, ela não deve ser rica e nem deve ter intenções disso. Uma igreja, meu amado irmão, não pode, nunca pode, para ser uma igreja séria e honesta, ela não pode ter na mente enriquecer. Uma igreja é sempre para receber e distribuir, receber e distribuir, receber e distribuir. E às vezes é mais a distribuição que o que se recebe. Está ali a nossa tesoureira que sabe bem o que é que eu estou dizendo. Amém? Ela deve ser rica, sim, em obediência e fidelidade a Deus. Essa é a riqueza da Igreja. Logo, eu devo dar o meu dízimo e oferta em obediência à aliança que eu tenho com Ele. Esse é o propósito, meu amado irmão. Quando eu oferto, quando eu dizimo, é por obediência a Ele, por agradecimento a Ele, por louvor a Ele. E Ele, a seu tempo, você sabe quanto tempo é que demora entre a semente germinar e você colher a espiga? Demora um tempo, não demora? Você não vai colher logo quando semeia a semente, pois não? Hã? Veja que a palavra de Deus ela é demonstrativa às nossas vidas. Nós é que somos apressadinhos. É tudo para já, para ontem. A semente demora tempo a germinar na terra, demora tempo a crescer, demora tempo a frutificar e demora tempo a amadurecer. Existe um tempo. Então Deus, no seu tempo, Ele vai nos abençoar. Saiba esperar. Saiba esperar. O meu culto tem que manifestar fidelidade à aliança que eu tenho com Ele. Culto que não seja manifesto este requisito. Culto que seja só para eu estar aqui. Culto que eu seja só para que eu me mostre. Culto que seja só para que eu apareça. Não é culto. O culto é de agradecimento a Deus. Culto é eu mostrar a Deus, e não é aos homens, é a Deus, a minha fidelidade. Culto é eu mostrar a Deus a minha obediência. Culto é para eu saltar, pastor, que eu estou cheio do manto e do fogo. Olha, e aquele está ali quietinho. Não está cheio do manto e do fogo? Se calhar está mais cheio do manto e do fogo que você que anda saltando e rodopiando e dando cambalhotas. Porque o culto é no coração, meu amado irmão. O culto tem que nascer no coração. Se ele se exprimir para o corpo, tudo bem. Mas a origem tem que ser no coração. Se não tiver a origem no coração, não é culto. É palhaçada. É circo. É doidice.
Eu termino com uma frase que você conhece perfeitamente e que saiu da boca de Jesus. Deus procura, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.